Agora nós vamos falar sobre o WinSpace, feito por esse Instituto de Tecnologia, Centro de Tecnologia de Irrigação da Califórnia. E é um programa extremamente importante para a gente fazer, para determinar o espaçamento entre emissores, microaspersores e aspersores. Não tem nada a ver com gotejamento, né? E você vai estabelecer o coeficiente vai calcular o coeficiente de uniformidade e vai também trabalhar no schedule, que depois a gente vai falar o que é isso, que é tão importante quanto, ou mais importante até, que o coeficiente de uniformidade. Então, esse é um programa que simula. Naturalmente, você tem que ter no database dele o emissor que você vai calcular. Então, a precipitação que ele faz de cada emissor, é lógico, se não tiver no database, ele não vai fazer nada, nenhum cálculo. Quem vai fazer a apresentação é a Aline, né? E depois, se tiver pergunta, vocês ficam à vontade. Bom dia, pessoal. Eu fui pega de surpresa aqui, mas vamos lá, né? É o seguinte, como o Bart falou, o WinSpace ele nos ajuda, principalmente em projetos, para determinar a uniformidade e determinar o espaçamento que a gente vai estar trabalhando com o emissor. Trabalhamos bem com aspersor e microaspersor. Parte de uniformidade para pastagem, na parte de microaspersão para microaspersão invertida, principalmente para estufa, que a gente precisa ter uma boa uniformidade. Então, ele nos auxilia muito nisso. O Bart falou para a gente que tem que ter um banco de dados. Nós temos esse banco de dados. Se vocês precisarem, a gente pode disponibilizar para cada um. E o programa também. A gente conversa lá com o nosso TI e dá tudo certo. Bom, para começar, a gente vai clicar nessa abinha aqui. Ele vai abrir essa página e você vai procurar o emissor que você está precisando. Aqui nós temos esses emissores. Normalmente nós temos eles divididos em aspersores e microaspersores. Mas aqui o Bart resolveu colocar tudo junto para facilitar. Eu estou com o catálogo do emissor, eu vou escolher o emissor, a vazão que ele dá, e daí com o programa eu vou determinar o espaçamento que eu vou estar utilizando no projeto. Eu vou pegar um 5035 SD normal como exemplo. Aqui eu cliquei nele, ele abriu todas as vazões que eu tenho e as pressões que ele trabalha. O dado do NanCat ele é feito dentro de um túnel onde não tem o efeito do vento, do clima, certo? Então, é um pouco diferente do que a gente encontra no campo. Mas para a gente ter uma noção do que está utilizando, a gente trabalha com ele mesmo. E esse dado ele foi coletado, vocês podem ver aqui, a uma altura de 50 centímetros. Existem alguns outros emissores que essa altura ela varia. Acho que 1 metro também. Então, é 51. Se vocês precisarem de algum outro dado, de um emissor que não tem de um espaçamento que a gente não consiga fazer aqui, a gente pode pedir para o pessoal de Israel e eles fazem a simulação e mandam o dado para a gente aqui, tá? Eu vou pegar um bocal de 5.0, que é o roxo, com a pressão de 3 quilos. Eu vou clicar aqui, que é o overlap, é onde a gente vai fazer a simulação com os espaçamentos. No primeiro, ele pede a distância entre os emissores na linha. Então, vamos colocar 15 metros, por exemplo. E aqui, entre as laterais, 15 metros. Eu posso escolher com o espaçamento quadrado, o espaçamento triangular. Esse daqui, ele é o espaçamento que a gente tem uma linha só, né, Bart? Na faixa, exatamente. Eu tenho de uma linha só e eu tenho deslocado também. Vou mostrar como funciona no primeiro aqui, que é o retangular, o quadrado, né? Depois de escolher qual o modelo que eu quero e o espaçamento, eu venho aqui e peço para ele fazer o densograma. Fez o densograma, o que ele vai estar me mostrando aqui? Eu tenho
84% de coeficiente de uniformidade. Eu tenho uniformidade de distribuição de 79%, uma lâmina aplicada de 7,1 milímetros por hora e o SC, que é o Scheduling Coeficiente, de 1,3. O que a gente pede? Que esse SC ele seja bem próximo do 1. O que ele quer dizer, esse 1,3? Que para eu molhar essa área aqui, onde está caindo menos água, eu vou ter que jogar 30% a mais do tempo para atingir essa lâmina de 7,1 no ponto que está caindo menor quantidade de água. Deu para entender? Então, basicamente, o Space ele é isso. Você consegue fazer essa simulação com vários modelos. Eu vou fazer agora no triangular, por exemplo, usando 15 por 15. Viu que o meu SC agora mudou de 1,3 para 1,4 lá em cima. Aqui, ó. Quanto no retangular ou quadrado, eu estava trabalhando com 30% a mais do tempo para jogar aquela quantidade, essa lâmina de 7,1 no ponto que menos cai água. Para o triangular, eu vou ter que jogar 40% a mais do tempo para poder atingir a lâmina que eu preciso para fazer isso daí. No caso aqui no Space, nós temos vários emissores. Então, tem o 427, tem o 2002, que é o microaspersor autocompensado. De micro, vou pegar um 2002. Aqui ele está com 25 centímetros, vocês podem ver que alguém deve ter solicitado para eles um de 2 metros. Então, eles fizeram lá e mandaram para a gente para poder ter. Vou pegar qualquer um dele. 35 litros com 2 estágios e asa preta. Venho aqui. Ele sempre vai me dar no retangular o primeiro. Vamos colocar 5 por 5. E mandar calcular. Olha a minha uniformidade. O que está acontecendo aí? Ele só está caindo água aqui perto do micro. Entendeu? Aqui, ó, não tem água. O SC aqui deu 0, porque eu não tenho uniformidade nenhuma. Então, 5 por 5, nesse caso, é muito ruim a uniformidade. Vamos jogar 2 por 2. E ver o que acontece. Já aumentou um pouquinho. Então, eu vou variando esse espaçamento até chegar um coeficiente de uniformidade coerente para a cultura, por exemplo, para pasto, para pastagem, para capim, milho, na verdade, a gente pode trabalhar com um CO de 75% a 80%, certo? Não precisa jogar 90%, 95% de uniformidade, que é o diferente da parte de citros, de café, que daí a gente está trabalhando com uma uniformidade melhor, certo? Quer vir mostrar agora Ele tem mais uma outra funcionalidade que eu acho que ajuda bastante. Lembrando só, o Rubens Coelho, lá de Piracicaba, eu não lembro se o trabalho é dele ou ele orientou alguém a fazer esse trabalho, que é uma redistribuição da água dentro do solo. Lembra que a água do aspersor caiu aqui, mas por capilaridade ela vai caminhar como caminha no gotejamento, né? Então, aí há uma redistribuição de água no solo. E às vezes, vamos dizer, o máximo, chega a melhorar uns 3 pontos aqui no coeficiente de uniformidade por essa redistribuição de água. É um trabalho bem interessante. Naturalmente varia com o tipo de solo, como é o próprio gotejamento, né? Se é um solo mais argiloso, é redistribuir mais. Se é um solo mais arenoso, é redistribuir menos. Mas essa redistribuição de água ocorre, mas a gente não conta aí. Outra coisa que a Aline já falou e é muito importante falar é a influência do vento. Naturalmente, todos os testes que vocês vão encontrar aí é teste de laboratório vento zero. No campo não acontece isso, né? Então, a questão de vento é problema para as pessoas, né? Ou se faz quebra-vento, ou se faz irrigação em hora que não tenha vento,
ou se coloca um sensor de vento, um anemômetro para desligar a bomba quando o vento aumenta de uma intensidade. Mas o fato é o seguinte, existem simulações que fazem com vento, mas aí você tem que saber o eixo do vento para montar seu sistema de irrigação. Você tem que fazer o database com no mínimo três velocidades de vento. Agora, como é que faz isso em laboratório, você imagina como é que é. Então, dificilmente vocês vão achar um database onde tem influência de vento. E lembrando que o vento não é constante. Então, você faz uma simulação com 5 km por hora, vento de noroeste, e esse space só vai valer para 5 km por hora com vento no vindo de noroeste. Se ele for para 10 ou for para 0, já não vale nada disso. Então, a gente prefere trabalhar, e todos trabalham dessa forma, né? O próprio programa não prevê vento e como eu falei para vocês, é impossível, praticamente impossível prever vento. O número que a Aline já falou, e eu acho que vale a pena reforçar pela importância. Coeficiente de uniformidade é importante, mas schedule é tão importante quanto. Então, vamos lá, vamos fazer uma... pegar um aspersor. O seu 55 de pastagem, por exemplo. Aqui, 1,5 m. Então, esse é um aspersor que não existia no database e nós fizemos para Israel, eles fizeram 1,5 m de altura. Esse especificamente a gente utiliza para pastagem. Eles fizeram duas simulações com 2 aspersões, né? Então, 1.610 litros por hora e 1.888 litros por hora. Vamos fazer, pode ser esse 15 por 15, o densograma dele. Então, no densograma, conforme vai passando o mouse pelo densograma, vai aparecer um número. Esse número é a precipitação que está caindo nesse ponto. Vocês veem que tem 2 quadrados, um quadrado azul e um quadrado vermelho. O quadrado vermelho é o ponto que cai menos água e o quadrado azul é o que cai mais água. Um coeficiente bom, 86, não está excepcional, mas está bom. Lembrando que a distribuição sempre é menor, e utiliza praticamente isso que tem mais na bibliografia, que é o coeficiente de uniformidade do Christiansen. Lâmina média 7.1, schedule 1.2. Então, só para frisar aqui é o seguinte, schedule 10%, o que significa? Nesse espaçamento 15 por 15, ele vai vir nos 10% da área que cai menos água, e para que a água, nesses 10% da água da área que cai menos água, caia essa lâmina de 7.1 milímetros, tem que ficar 20% a mais do tempo. Você tem que multiplicar o tempo por 1.2. Então, é o que a Aline já falou, eu estou reforçando isso porque é importante, é um número tão importante quanto o coeficiente de uniformidade. O ideal, 1.0, para vocês que raríssimas vezes a gente consegue, mas de vez em quando consegue. Então 1.1 é bom, 1.2 admissível. Schedule. O que mais que a gente pode falar dele agora, Aline? Ah, sim, volta um pouquinho naquela tela. Aqui você, se quiser simular em 5% da área o que cai menos água, você só por 5% de schedule, você simula. Uma outra opção que você tem, a Aline falou, você faz 10 por 10, 12 por 12, 15 por 15, e vai testando, né? Depois pode fazer 12 por 15 e tal, e vai testando até chegar num número razoável. Só que é trabalhoso. Para isso, então, tem um múltiplo espaçamento, que é aqui. O que é isso? Ele vai simular de uma vez só esses múltiplos espaçamentos. Nós estamos 50, 35. Põe 15, não 15 por 15. Oi?
Não, começa com 15. Aqui, distância entre os emissores 15, distância entre as laterais 15. Eu quero um incremento de metro em metro. Então, eu quero 16 por 16, 17 por 17. Então, incremento de 1 metro, chegando até 25 metros aqui, por exemplo. Tá bom não, Aline? 25. Bom, não põe esse ainda. Só calcular. Só calcular por enquanto. Então, você vê aqui. Aqui, 15 por 15, 16 por 16, 17 por 17 e assim vai. Olha que coisa interessante a gente já nota aqui. Eu estou no espaçamento 15 por 15. Aumentei para 16 por 16 e ele piorou, né? Mas 17 por 0 deu uma melhorada. Olha o que acontece. 16, 17, 18, 19 por 19. Ele ficou praticamente as mesmas condições do 15 por 15. Então, no projeto, eu posso usar 19 por 19, economizando o tubo e economizando aspersores também. E aqui, o pontilhado é o esquerdo. Você vê que ele está mais ou menos ali, permanecendo 1.1, 1.2. Aqui, você tem o descritivo deles, né? Aqui você, então, vai eleger. Isso daqui, você copia no Excel aqui embaixo, no Excel. Você pôs copiar aqui? Então aqui no Excel, você joga ele. E aí você vai ordenar, por exemplo, em schedule. Eu quero todos os schedule, assim 1.2 para baixo. Então você apaga eles. Você vê que aqui você tem 86, 85, aqui 19 por 19. Olha que interessante. 19 por 19, ele está melhor de uniformidade que o 15 por 15. E tem um schedule 1.2 igual aqui. Então não tem nem dúvida, eu vou fazer um aspersor 19 por 19. Vamos mais para baixo. Olha aqui, 86, também tá bom, né? 1.2. Olha aqui, 21 por 21, 83 está bom para pastagem, né? Schedule bom. Então você pode trabalhar. Se você não tem isso daqui, você vai achar que você fazendo 16 por 16, você está fazendo um excelente negócio, né? Mas está gastando mais dinheiro e está piorando quando você poderia fazer 21 por 21 numa condição praticamente igual, né? Com um custo menor do projeto. Lembrando, então, aqui a lâmina mínima, lâmina média, lâmina teórica e lâmina máxima. E o schedule, então, é quanto tempo você tem que deixar a mais para que caia a lâmina desejada nos 10%, como está aí, na área que cai menos água. Uma outra alternativa é o seguinte: você voltar aí e pôr espaçamento múltiplo aqui, 15 por 15, né? Então 15 entre emissores, 15 entre linhas, um incremento de 1 metro, a mesma coisa, do anterior 1 metro. Não, é 25, 25. Só que agora nós vamos fazer uma coisa. Nós calculamos 15 por 15, 16 por 16, 17 por 17 e assim por diante. Nós vamos fazer todas as alterações. O que significa isso? 15 por 15, 15 por 16, 15 por 17, até 15 por 25. Depois vai 16 por 15 e assim vai. Então a Aline já fez, só que aqui já ficou ruim para analisar, né? Então o que a gente faz? Vai copiar isso daqui, aqui em cima, e vai mandar para o Excel. Então aqui, está aqui, todos os espaçamentos que é possível. Então você já pode ordenar as colunas aqui no Excel, eliminar tudo que for 1.3, você já fica com a essência ali e vai estabelecer o melhor espaçamento. Isso daqui é importante, principalmente em pastagem, que às vezes, ou o próprio colheita de grãos, né, quando você vai fazer grãos com aspersão, que você quer que o espaçamento entre os aspersores fique múltiplo da colheitadeira, para não ter que tirar ele, ou enfim. Então, você pode fazer 15 por 25, 16 por 20, enfim, você vai escolher no campo o seu melhor espaçamento. Olha um aspersor péssimo aqui, né? Desculpa.
Aqui, 1,4. Você não escolheria 1,4. Mas 25 por 16. 79 já está ruim. Coeficiente de uniformidade rapidamente. Pastagem, como a Aline falou, 80% está bom, né? Mas se você vai trabalhar com hortaliças, por exemplo, alface, por exemplo, você já tem que ir lá para cima, tem que ir acima de 90%. Então, isso aqui não é que 85 é ruim ou é bom, depende da cultura, né? Se for para hortaliças é ruim, se for para pastagem é excelente. O coeficiente esquerdo também, a gente já comentou bem. E o que mais que a gente pode falar dele? Você lembra mais alguma coisa? Pois não. Isso, não entra. Isso. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vento. Aspersor. O aspersor, ele vai... desculpa. A pergunta dele é a influência do vento, o que fazer, né? Realmente não tem muito o que fazer, além do quebra-vento e irrigar nas horas sem vento. Mas vamos lá. O que a gente pode atenuar o vento? A gente sabe que quanto maior a pressão, mais pulveriza. É interessante que às vezes você pensa, eu estou trabalhando com 2 quilos, se eu pôr 3 no aspersor, ele vai jogar mais longe. Ele joga, mas é pouquinha coisa, não é tão significativo. Por que isso aí? Exatamente por tamanho de gota. Quando a pressão está baixa, a gota é grande. Quando a pressão está alta, a gota é menor. Então a inércia da gota grande é maior que a inércia da gota pequena. A gota pequena tem mais energia, então ela deveria ir muito mais longe. Mas ela tem baixa inércia, então ela não vai tão longe. A gota grande, ela tem mais inércia, mas a pressão está menor, menos energia, ela cai mais perto. Então a diferença é de meio metro, é quase que insignificante. Então, se você tem uma região de vento, a primeira coisa é evitar trabalhar a pressão muito alta no aspersor. Então, se ele trabalha de 3 a 5 quilos, procura trabalhar no 3. Vamos falar, corretamente, 3 kg força por centímetro quadrado, né? Então, 30 metros de coluna d'água é preferível que 50 em condições de vento. Você já atenua bastante. Por quê? Porque você aumenta a inércia da gota, ela é menos influência pelo vento, né? E como eu falei, é impossível você simular vento, porque se simula só naquelas condições. E o vento, você sabe que é completamente variável, né? Então, vento em aspersão é sério. Outra coisa que a gente viu aqui, muito importante, e a gente, no campo, a gente ouve, o espaçamento está 20 por 20, mas eu vou melhorar o aspersor, fazer 15 por 15. Eu não sei, às vezes piora. Espaçamento triangular, a Aline já fez. Às vezes o espaçamento triangular melhora, às vezes ele piora. Não tem assim não tem dizer, triangular é melhor, ou o quadrado é melhor, ou o retangular é melhor. Não tem. Varia de aspersor, e dentro do aspersor varia com o bocal dele, com a vazão e com a pressão dele, hein? Então não tem esse negócio, tem vento, eu vou reduzir, eu já ouvi muito isso daí. Minha área de vento está 20 por 20, eu falo 16 por 16. Às vezes, sem vento já piorou, com vento vai piorar mais ainda, né? Então, vento é problema em aspersão e aí não tem. Já em estufas, aí é muito preciso. Aí você está confinado, o emissor está confinado. E estufa, uma coisa muito importante, que você vai funcionar com ele invertido, e a gente tem muita reclamação disso. O invertido, a gente faz a simulação com 1,20 m ou 1,80 m de altura do emissor, não é por solo, para a bandeja, onde está a bandeja, né? E aí, dá reclamação, a gente sai daqui, vai andando não sei quanto, para ver a planta pequenininha aqui e grandona lá. Quando a gente vai ver, o telhado que variou, ou diminuiu, então começa 1,10 m, depois vai para 1,80 m, 1,80 m que foi previsto o espaçamento, e aqui está 1,10 m, então a altura também do invertido é muito importante. Mais alguma coisa? Pois não. Seleciona aqui, aí nos emissores vai ter ele upside down. Pega um upside down aí. Aí, você poder ser o radar.
Qual que é o Greenspin aqui em cima? Aí o Greenspin está aqui. Aí. Então, aqui você vê, tem a 2 metros, a 3 metros, né? A simulação dele. E aqui as pressões que ele funciona. Então, esse daqui, esse microaspersor é só inverter. Isso, exatamente, 2 metros da bandeja. E o trabalho é o mesmo. Você pode fazer o espaçamento simples, densograma, pode fazer o espaçamento sem ser da mesma forma. Você vê que o densograma é o mesmo. Área que cai mais água, menos água. Esse daqui pode ser, olha, 90 e 1.2. Pode ser que o triangular fique melhor. Vamos ver aqui. Às vezes ele melhora, às vezes piora. (92), você vê, nesse caso melhorou, né? E aqui, ó, lembrando do lugar que cai menos água e mais água, a esquerda 1.1 é excepcional em 10% da área, né? Agora, isso daqui foi feito para aquelas condições. Ele é 2 metros de altura. Se for 1,5 metro não funciona, se for 2,5 não funciona. Isso, não. Pois é, usa também, principalmente no... Eu acho que não tem o database aí do Flipper. O Flipper não tem. O Flipper ele funciona em faixa e daria para você fazer a faixa. Pois é, aí o microaspersão, ou se você está usando em fruticultura, que é 1 por planta, não tem razão de ser a faixa, né? Porque aí você está molhando localizadamente, né? Mas é isso, então. Quem tiver interesse, tem aqui no pendrive, pode baixar no computador. Quem tiver interesse, tem ou por e-mail também, é só solicitar por e-mail, a gente manda Então, quem tiver o computador, a gente pode baixar já, e quem não tiver, quiser passar um e-mail, a gente pode passar direto para mim ou para a Aline. alineengenharia.com.br, engenharia@nandanjen.com.br e o Bart Nandanjen, que por enquanto é Nandanjen, vai mudar o e-mail. Mais alguma dúvida? Tá ótimo, então. Obrigado a todos.